Olá, muito bom dia para você, amigo e amiga da TV Pantanal. Estamos chegando, mais um Pantanal nos Esportes no ar, desta vez dia 8 de abril de 2026, começando a sua manhã, o seu almoço com a gente, com muito futebol, já agradecendo a sua companhia conosco aqui hoje e chamando a sua participação, 659-9694-3737, mande a sua participação, vamos falar de futebol, vamos falar de mais um jogo sem vencer, mais uma derrota do Cuiabá. Tudo bem que é Copa Centro-Oeste, Cuiabá não liga muito, mas me chama muita atenção a marca que o Cuiabá chegou, viu? 10 jogos sem vencer, 6 jogos sem marcar gol. A gente vai conversar sobre isso hoje com você de casa, com a nossa bancada e também Sul-Americana, Libertadores. Ontem começou a trajetória para todo mundo, viu? Todo mundo que está envolvido, principalmente os nossos brasileiros lá na Copa Sul-Americana, na Libertadores também. Não tivemos derrota, viu? Não tivemos derrota, tivemos ou empate ou vitórias aí para os clubes do nosso futebol brasileiro. E hoje tem mais, viu? Hoje, inclusive, tem Flamengo em campo visitando o Cusco, tem o Palmeiras em campo também visitando o Júnior Barranquilla, Santos na Sul-Americana sem Neymar, sem Gabigol, rapaz, muita coisa pra gente conversar hoje, 659-9694-3737, e eu quero testar o João Neto porque eu esqueci algo de importante na abertura do programa, eu quero saber de você, João Neto, se você captou o que é. Bom dia. Bom dia, Manfra, bom dia, Davi, amigos e amigas da TV Pantanal. Cara, eu não tava prestando atenção no que você tava falando. Porque você é inacreditável. É porque eu fico pensando no que eu vou falar, Você é inacreditável. Daqui a instantes eu preciso dar o meu não, bom mas dia. Tudo bem. Eu tava pensando aí. Inclusive você já atrapalhou minha mensagem de aniversário de Cuiabá, que eu tava pensando nela. É isso. Então era isso. Eu não falei justamente para deixar nas suas mãos. Eu tava pensando o que eu vou falar de legal de Cuiabá, que é uma cidade que eu amo tanto, que eu gosto demais. Parabéns, eu tenho uma empresa. Anos. Eu tenho uma empresa que inclusive homenageia a cidade no seu nome. Então eu tava pensando aqui no que eu falaria sobre o aniversário de Cuiabá, Capital, o nome da empresa. Criativo, hein? Exatamente, é uma empresa que ama tanto Cuiabá que tem a capital até no nome. Então eu tava pensando no que eu falaria do aniversário de Cuiabá, não tava prestando atenção no que você tava falando. Aí já você falaria. me derrubou. Você me derrubou. 8 horas do aniversário de Cuiabá? Caiu aqui o retorno. Pô, faz hora. Caiu, né? Caiu o retorno. É que você Ou eu esqueci de colocar o retorno. Vamos fingir que você não esqueceu Fica de colocar. Dúvida. Vamos fingir do outro que você não lado tá esqueceu de fora. Pode zoar também. É, o outro lado tá aparecendo. Tá também aqui o fio? Descuidado. Puxa vida. Parabéns, Cuiabá. Cidade linda, cidade que eu nasci aqui, tive o prazer de nascer. Você é cuiabano? De Graças- Chapa e Cruz? graças a Pé Deus. rachado? Cuiabano, nascido no... Puta, agora eu esqueci se eu nasci no Hospital Geral ou no São Mateus, mas se eu nasci em qualquer um dos dois Realmente é bom. foi muito importante o momento do seu nascimento. É, ele não Foi, lembra. mas eu tava nascendo, Ele né? não lembra, Eu tava pô. nascendo, né? Ele tava nascendo, Quem não tem lembra. Você não se obrigação, lembra? quem tem obrigação de lembrar onde eu nasci é meu pai Eu nasci no São Mateus. e a minha falecida mãe. Mas eu acho que eu nasci no Hospital Geral. Ainda bem. Cidade linda, cidade que eu amo, cidade acolhedora, quente, cada vez mais quente. Cidade maltratada nos últimos anos, mas que a gente sempre tem esperança de que as coisas Não, melhorem. problemas né? à parte, que problemas sempre terão. Cuiabá é uma Ultimamente, cidade extraordinária. infelizmente, muito mais, né, do que necessário Cuiabá merece, mas Cuiabá é uma cidade espetacular. Eu, graças a Deus, também tive a oportunidade de ter nascido aqui e agradeço Cuiabá por ter recebido a minha família, né, porque a minha família não é daqui, então se não fosse tão calorosa, tão Sua família veio de receptiva, onde? uma parte do Paraná e outra parte de Poxorel, de Minas Gerais também. Sua família é de fora também, no Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso do Sul. Sul. Então, se não fosse tão receptivo aqui, eu não estaria aqui. Agora, eu já não sei se isso é legal ou não para algumas pessoas. Mas parabéns, Cuiabá, 307 anos. Mais velho que o próprio estado, inclusive, Davi. Bom dia para você. Bom dia, Manfra, bom dia, João Neto, bom dia para quem está acompanhando a gente em casa nesse aniversário de Cuiabá. Feliz aniversário para Cuiabá, né, cara? Também nascido e criado aqui. Graças a Deus, meus pais são de fora, não são daqui, são de Mato Grosso do Sul. Meu pai veio trabalhar, disse que era para ficar 1 ano. Ah, não, você vai lá, monta a redação e volta. E aí tem 20 e tantos anos isso, já tem uns 26 anos com isso. todo o perdão ao Mato Grosso do Sul, não tem como trocar Mato Grosso do Sul. Fez É certo. inteligente de ter ficado, né? Fez certo. Então estamos aqui, meus pais estão aqui desde lá, e aí nasci aqui, fui criado aqui, graças a Deus. E sou muito grato a Cuiabá, né, cara? Porque em poucas cidades em Mato Grosso do Sul, se meus pais tivessem ficado em Mato Grosso do Sul, por exemplo, eu não estaria trabalhando.
Não tem futebol em Mato Grosso do Sul? Que isso, o cara provocou. Não tô provocando. O cara mas provocou. se eu estivesse em Mato Grosso do Sul, eu não estaria fazendo tudo eu não teria feito tudo que eu fiz aqui, entendeu? Não teria cobrido Série A de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, Seleção Brasileira. Não teria feito isso tudo. Ainda não pegou a Supercopa ainda, né? Teve a Supercopa. Teve Supercopa. Supercopa eu não fiz, né? Mas teve não me aprovaram meu credenciamento na Supercopa. Eu não consegui ir no jogo. Foi o único da equipe que eu não consegui ir no jogo. Fui o único. Só o meu. Só ele não Que foi, pena. cara. Mas enfim. Mas sou muito grato, cara. Muito grato a Cuiabá. Sonhou com uma Libertadores, né? Teve um momento que o Cuiabá sonhou com uma Libertadores, você poderia ter trabalhado no Libertadores. Sonhamos Quase. muito remotamente com a E será com a que acabou Libertadores. esse sonho? Ah, sempre? por um bom... Não, pra Vai sempre demorar. não, por um bom tempo, sim. Poxa Daqui a vida. pouco vai ter 32 vagas para times brasileiros na Libertadores. Até da Série B, né? Daqui a pouco. Daqui a pouco tá Quem todo mundo sabe, na né? Só se Libertadores. manter na Série B, quem sabe A Copa chega... do Mundo já meter 90 Não é o times. Cuiabá que vai chegar na Série B. A Série B chega... Libertadores. A Libertadores chega ao Cuiabá, né? Tem essa também. É igual a Copa do Mundo. Todo mundo vai pra Copa do Mundo, menos a Itália. Pois é, a Copa do Mundo tentou... E pode... Se o Irã não for, devido, né? Aqui, momento geopolítica, guerra, Irã, Estados Unidos, Israel também, pode ser que Irã não vá. Eu não duvido nada de arrumar um jeito de arrumar uma vaguinha aí pra Itália também. O Irã que fechou o canal lá do petróleo hoje de novo. Tava aberto, hoje fechou de novo. Que momento cultura. O Estreito de Hormuz. E no que Estreito isso... de Hormuz, porque Israel bombardeou o Líbano e, segundo o Irã, ataques ao Líbano estavam proibidos no cessar-fogo também. E fechar essa do petróleo aí, o que isso implica na vida do Mato Grossense? Os Diesel. postos de gasolina já estão aumentando o preço aí. Mato Grosso é um estado especialmente agrícola. E não é só o caminhão que depende do óleo diesel, o trator também. Sim. Então, Tudo, né? ferra com a nossa As vida máquinas, legal. Ferra com a nossa vida nosso legal. maquinário agrícola depende. E o povo para andar também, né? Usar o seu automóvel, o Uber, a entrega para chegar na sua casa também, tudo precisa de combustível. Vocês que são Ubers, Será que... Pois é, né? Não, Será que a gente Uber pode já estender o tá, nosso não, momento muito. geopolítico e falar que os Estados Unidos está procurando mais uma fonte de combustível na Lua, Davi? a gente podia falar de outra coisa hoje em vez de futebol. cara. Pantanal Tem, não importa. tem o Artemis, né? Artemis já chegou aos arredores da Lua ali. Já né? tá voltando já. Os Já tá caras tão voltando já? é. Conseguiram? Com sucesso? Mas eles foram dar um rolê só, né? Nem É, desceram na Lua, só foram dar uma voltinha Já e que voltar. a gente tá falando de tudo menos futebol, teve a missão agora para a Lua Artemis 2. É um projeto, né? O projeto Artemis é um projeto de exploração lunar. E aí, na primeira, foi em 2022, foi só a nave para testar. Aí agora foi com a galera, foram com 3 astronautas, ou 4, acho que 4 astronautas, para dar uma volta na Lua, testar segurança, testar se chegava na distância que eles precisavam chegar, precisava bater o recorde de maior distância que uma missão já chegou da Terra, precisava ver o lado escuro da Lua. Conseguiram, fizeram tudo isso e agora estão voltando. Que em 2028 vai Olha ter uma aí. missão tripulada Será para que o chegar homem para pisar na será que o Lua. homem verdadeiramente pisou na Lua? Porque eu não consigo entender ter pisado na Ah, Lua eu acho que 50 pisou, anos cara. atrás e nunca mais ter tido interesse de pisar lá. Eu tive essa mesma Mas tá conversa com o voltando Davi agora. no dia que estavam chegando lá, no dia que chegaram. Mas é porque Não chegaram, né? Passaram só. nos anos 60 era um negócio meio comercial, né? De mostrar, eu sou bom. E aí eles não estavam nem aí se a galera morresse ou não. Tanto que na primeira missão morreram 3 astronautas. Antes de subir, nem subiu o foguete. Isso eu não sabia. Então, hoje em dia se preocupa muito com a segurança. Em 2028 eles vão pisar na Lua de novo, para começar a montar uma base. Em 2030 tem 100 missões programadas para ir à Lua, porque lá tem água. Pra ficar lá, né? Exatamente, ficar um tempinho, né? Ficar um tempinho lá, cerca de um mês, ali, uma temporadinha. Pegar o oxigênio lá na água para ter oxigênio para os astronautas e fazer combustível para ir para Marte, da Lua. A Lua vai ser um pit stop. E tem que pegar tem um mineral na Lua Vamos fazer também, a Lua que de não tem no posto de Brasil. combustível? Chega, Brasil vamos não, embora, na vamos Terra. falar de futebol. Já Você empolgamos nunca demais, já. encontraria Expliquei. Já empolgamos. Não, duas mas a jovens explicação foi promessas, boa. você nunca A explicação foi encontraria boa. duas jovens promessas para falar de tudo isso aqui, tá? Agradeço. Vou fazer um programa Agradeça. de astrologia. Não, Imagem astrologia na não. tela Fala do de quê? Aí não. Deixa eu seguir o programa. Imagem na tela do quê? 10 jogos sem vencer do Cuiabá, que visitou ontem o Atlético mas aí não Goianiense conta. pela Copa Centro-Oeste. A terceira rodada da primeira fase, né, a fase de grupos. O Cuiabá visitou de novo na Copa Centro-Oeste com um time sub-20, com um time bastante modificado. Inclusive, o auxiliar que comandou o Cuiabá ontem nem era o técnico de fato, o técnico foi demitido no meio de semana, o técnico do sub-20, o Eduardo Zuma. Mas, querendo ou não quero tanto focar neste último jogo aqui, Atlético Não Goianiense tínhamos 1. combinados que a gente não ia falar mais disso? O quê?
Mas eu tô explicando aqui, se você puder gente serrar combinou, lá. não combinou, não? Serrar na boca. Não conta, cara. Não conta. Não, mas eu não quero focar nisso aqui. É que você falou 10 jogos sem vencer, Mas não são olha, 10. mas são 3, ó. Tira esse, São 7. tira esse e tira esse. São Não, 7. eu acho que tem que contar. Poxa, Eu acho que a gente tem que conta, dar a cara. mesma atenção para a Copa Não, mas Centro-Oeste. 7 jogos sem vencer também é tranquilo. Não, eu acho que inclusive tem Não. que contar os jogos sem vitória, mas eu acho que a gente tem que dar a mesma atenção que o Cuiabá dá. Não, sim, pula. É. Ó, vamos lá. Primeira rodada da Copa Centro-Oeste, então, Tocantinópolis, 0x0. Segunda. Dane-se. Segunda rodada, 1x0 para o Gama, lá em Brasília. Dane-se. Não é Em isso. Goiás, não, dane-se. Foi o time sub-20, então eu concordo que não tem que contar. 1x0 para o Atlético Eu acho que tem Goianiense que ontem. contar. Dane-se. Eu acho que tem que contar. Não conta. Mas, poxa vida, não chama atenção, 10 jogos sem vencer. Chama. 7. 6. Não, são 10. Chama. É o que eu falei ontem do Vasco. Tá com a Pelo camisa amor do de Cuiabá, é um campeonato profissional, Mas não conta. É a opção do Cuiabá colocar conta, não é o sub-20. mesmo 6 time, jogos, vamos cara. contar com a gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sem marcar gol. Desses 10 jogos, 6 sem marcar gols, 3 Se dentro você da Copa pegar- Centro-Oeste. Se você pegar da sequência inteira aí, quantos gols o Cuiabá fez? 1, 2. 2 gols pegando Sport Sinop, Várzea Grande, Primavera rebaixado. É pouquíssima coisa, né? Eu falo que não Não, mas conta, não chama atenção não tem que falar. porque não tem como eu cobrar o cara. Briguei. Porque não tem como eu cobrar o time da Série B do resultado da Copa Centro-Oeste. O cara não tá jogando, né? Então são 3 jogos. Não, mas a gente Sem- pode falar o seguinte, com sem 3 marcar. equipes diferentes, o Cuiabá não 4. ganhou de ninguém e quase não fez gols. Não, com 3 equipes diferentes, uma do Mato Grossense, uma da Copa Centro-Oeste e outra do Não, Brasileiro. mas é que o esperado é que o Sub-20 não vença na Copa Com Centro-Oeste. 3 formações diferentes, não conseguiu ganhar de ninguém. Esse é o normal. Eu decidi colocar isso aqui hoje, ontem, quando eu estava conversando com meu pai. Copa Centro-Oeste, time sub-20, não vence no marca gol. Tudo bem. A Série B, não vence no marca gol. Tudo A bem. Série B é um Mato problema. Grossense, não vence no marca gol. Tudo bem. Copa do Brasil, venceu. Não venceu, mas marcou gol. Venceu o quê? Venceu. Não. Venceu uma derrota. Não Aí está que tudo tá, bem. Não tem vitória. Venceu uma derrota. É, conquistou uma derrota. Não tem vitória de jeito nenhum, não tem gol, não tem nada. Ah, tá feio, cara. tá Copa feio. do Brasil, Não tá Mato tudo bem. Grossense, Série B, Copa Centro-Oeste, e aí? É que a Copa Vai Centro-Oeste não normalizar essa conta. patifaria? Isso aqui é uma patifaria. Mas não tá tudo bem. Ninguém falou Então- que tá tudo bem. É que a Copa Centro-Oeste não dá pra Se pôr ela ti- no mesmo se balaio. tivesse vencido o Ceará, tava tudo bem? Também não. Talvez. É, eu acho que tava tudo bem se tivesse vencido Tava o um Ceará. bem. Eu acho que Ó, tava tá legal. bem. Eu Tem- acho que tá- você tava aí pegando 3 Faz grandes, sentido. sem perder pra ninguém, pontuando bem, tava tudo bem. Não, mas, ô, Se tivesse vencido, Olha o jeito o que o cara Ceará se não tava comunica 10 na jogos TV. sem vencer. Não pô. tava de jogo sem este vencer, jogo tava aqui bem na do Série Santa B. Catarina me irritou de uma maneira que eu não consigo mensurar. Mas já passou, já foi, Não, já teve muita coisa, mas Já foi. É, não passou tanto se assim, vencesse o Ceará ali, eu também não ia conseguir perdoar aqui, não. E o Mato Grossense também foi Ah, muito nem fraco. lembrava mais desse jogo aí. Mas enfim, não vence no Mato Grossense, não vence na Copa do Brasil, não vence na Série B, não vence na Copa Centro-Oeste. Algo está acontecendo. não. A Copa Centro-Oeste não vai vencer. O Cuiabá, vocês veem o Cuiabá saindo dessa situação? Não é um momento muito preocupante, não. Cara, Falando sério agora, Eu tô colocando os pingos eu tô nos pensando is. em outra coisa aqui No agora. que você está pensando, João? Já imaginou se o Cuiabá não consegue ganhar a Copa FMF? Não vai para a Copa do Brasil. É, porque... Porque a Copa Centro-Oeste já foi pro saco, né? Eu vou falar que o que os outros presidentes de clube falam, e não são só os da capital, do interior também, falam que a mudança da regra da Copa FMF foi por já pensando na possibilidade do Cuiabá não estar na Copa do Brasil. Já pensou se o Cuiabá não vai bem na Copa FMF? Porque assim, o Cuiabá vai colocar time titular na Copa FMF? Eu não acredito. Eu No não meio sei. de uma Série B. Depende, né? No meio de como uma tiver na Série B. Se Porque for eu acho muito que nesse depende time do titular, calendário não. da Copa Eu FMF. acho Mas que se for esse- muito necessário, não tiver vaga para a Copa Porque do eu Brasil. acho que esse formato da Série B, ele vai proporcionar pouquíssima zona de limbo, de você não estar brigando por nada. Sim. Eu acho que em todo momento da competição você vai estar brigando ou por acesso ou por rebaixamento. Então eu acho que o Cuiabá vai dar uma complicadinha no calendário dele, cara. Se eu sou o Cristiano, eu tinha colocado pelo menos um time mesclado da Copa Centro-Oeste para tentar a vaga pela Copa Centro-Oeste. Eu teria feito isso. Do mesmo jeito que eu falei ontem que eu achei exagerado o Vasco colocar um time praticamente sub-20 na Sul-Americana, eu acho exagerado o Cuiabá colocar um time sub-20 na Copa Centro-Oeste. Não peço time titular, nada disso, mas acho que dava para ter um time mais
mais cascudinho, né? E se tivesse um time mais cascudo, tava brigando aí pela primeira posição com o Atlético Goianiense, eu tenho certeza. Porque o Atlético Goianiense também não coloca time principal, né? Tem alguns ali, o Bruno José, por exemplo, passou pelo Cruzeiro, é um jogador mais experiente e tudo mais. Dá uma mescladinha, É né? uma mesclada com jogadores pouco utilizados no elenco principal. O treinador vai lá e reclama base. que ele não teve tempo de preparação do time. Aí pouco tempo para treinar. Ainda vai jogar a Copa Centro-Oeste, aí não vai ter tempo nenhum Mas aí se pra treinar. prepara e não treina nem pênalti, pelo visto, meu Deus. Ah, mas treino, o time treina. Não, sim, Mas aí eu repito o que eu falei nisso. Cadê o treino aqui? Zero finalizações Mas aí nesse foi o que eu jogo, falei, 2 contra o pênaltis Ceará, perdidos aqui. contra o Ceará, por exemplo, ficou claro que mudou o esquema. Aí a gente pode falar que ele estava errado em demorar para perceber que o esquema do Cuiabá precisava ser outro. Precisava ser com mais posse de bola e não com contra-ataque. Então, o esquema que jogou contra o Ceará provavelmente só foi treinado durante aquela semana. Aí como é que eu vou cobrar do cara se é com a Copa Centro-Oeste junto aí, aí ele não vai ter tempo nenhum para treinar o esquema dele. Eu acho que, por exemplo, o jogo contra o Tocantins, Um jogo ele podia ter ido com o time titular. Um jogo contra o Gama não serve de jogo treino, não, por exemplo? O Tocantinópolis acho que servia, cara. Em casa, você não, tinha... não tô colocando questão de data, O Tocantinópolis, de não sei o quê. o Tocantinópolis foi numa Mas quarta-feira. vem um Gama pela frente, o Tocantinópolis, exemplo do João Neto, não serve como jogo treino? Eu não? acho que sim. Isso que eu falei naquela semana. Não O serve. jogo era numa quarta-feira, o Cuiabá jogava na terça. Jogo na Arena Série B, Pantanal. Mas é porque tinha jogo no sábado. Jogo Não tinha. tranquilo, Era de ter- Era noite. terça-feira contra o Fortaleza. Sim, aí tinha um jogo em seguida no sábado, da Copa Centro-Oeste. Tudo bem, mas... eu Ó, falo que Tocantinópolis ele tinha- foi na dia 25, Não, Gama sim, 28. eu acho que ele tinha que ter jogado com o Tocantinópolis, com o time pra fazer um jogo treino de luxo mesmo. E no sábado, beleza, aí com um time completamente alternativo. Pô, mas aí você vai ficar jogando com dois times na mesma competição? Mas o que tem? Pode isso? Pode. Como assim pode? Eu não sei, o regulamento permite. Você deve escrever o- 40 jogadores Você lá. escreve essa inscrição? 50, 40 nomes. O Libertadores, por exemplo, você escreve 48 jogadores. Você não sei, escreve vê o 50, regulamento. 40 Não, nomes a média. provavelmente sim, Pode. deve ter um. E aí ia mudar a comissão técnica todo jogo? Não, era só um, pô. Não, a gente usou o exemplo de um. Do por Tocantinópolis, era jogo em casa, você não tinha jogo da Série B Não, no mas final você de vai ficar semana. alternando, você vai ficar alternando. Uma hora joga o time profissional com a comissão profissional, outra hora joga o exemplo. sub-20 No planejamento, com a comissão sim. sub-20. Qual que é o problema disso? Você acha que o Vasco não vai fazer Eu isso na acho esquisito, Sul-Americana cara. se ele passar de fase? Eu acho esquisito. Se passar de fase, o Cuiabá também vai fazer, eu acho. Então, vai acabar fazendo do mesmo jeito. Esse contra o Tocantinópolis dava. E na situação que está, acho que vencer também tiraria um peso, ficaria coisa mais Pouco leve. tempo de trabalho, jogar, dar ritmo, não é diferente Pra do jogo que do jogar contra o treino. Tocantinópolis? Pra dar ritmo pro time e pra Série B, pô. Ele fala o tempo inteiro que o time tá jogando há pouco tempo junto. O time não tá cansado. Eu não sei se faz essa diferença toda. Ah, eu acho que faria. Tem mensagem E aqui no se nosso perde pro WhatsApp? Tocantinópolis? Imagina, se perde pro Tocantinópolis, é Ah, crise. mas aí, pelo amor de Deus, né? Tem mensagem no nosso WhatsApp, o 659-9694-3737. Ela não está assinada e não tem nome ali no WhatsApp, mas o final do telefone é 6081. Você que mandou a mensagem, 6081, muito obrigado. Fala de time grande, misto, orgulho de Cuiabá, ainda manda um emojizinho aqui batendo palma. Quando a gente fala muito de misto, reclama. Fala pouco de misto, reclama. Fala muito de Eu Cuiabá, não tenho reclama. falado do Misto. Eu vou O misto a tentar, gente eu vou vai falar na tentar, série- eu vou na- tentar ir na no série treino B, do né? misto hoje à tarde, ver se eu pego algumas informações do misto. As quentinhas do João Neto, né? Tentarei. Quem está com a gente também é o Antônio. Bom dia. O Cuiabá está caminhando para ser rebaixado. É a mensagem aqui do Antônio com a gente. Se tivesse ganho no sábado, tava caminhando para classificação. Estava caminhando para meio de tabela no mínimo, né? Meio de tabela, sexto lugar é quase um meio No de mínimo, tabela. no mínimo. Vamos esperar, gente, vamos esperar. Acho que assim. Mas até quando a gente vai esperar também? Cara, o campeonato é difícil. O campeonato Esperar é pra difícil. quê? É uma pergunta honesta. Não, até pra quando a saber gente qual vai ser a esperar? luta. Eu acho que o time tem que melhorar imediatamente. Sim, só vai Porque saber hoje é no o final do primeiro fora campeonato. da Não, zona, um você vai pontinho de saber distância. Na reta final, eu digo, né? Nos E últimos, se nas últimas for 10 ficar nessa de rodadas. esperando, perde pro Operário de Ponta Grossa ou empata. Mas espera, Não, a gente não espera tá- o Goiás. Aí não ganha do Goiás. Não, a espera. gente Não, mas não você tá- tá esperando o quê? A É gente, isso que Eu estou esperando tô não cair hoje. Então, eu não tô- Com a fotografia de momento, né, a sua frase? A fotografia de momento é não cair. Estou esperando não cair. Pontuar para não cair. Se começar a beliscar ali próximo da sexta colocação, aí a parada é outra a gente história. não tem que esperar nada, a gente tem que ver eu o continuo que vai acontecer. imaginando que vai brigar pra estar entre os 6. Não mudou de divisão. Não. Principalmente pela maneira que foi a derrota pro Ceará. Eu tenho muito mais preocupação de um time que não consegue criar, que não consegue jogar. Mas quando você mete bola na trave e perde 2 pênaltis, eu acho que é mais fácil você resolver o problema do que num jogo que você é insosso. Aí eu vou trazer uma referência do E São esse Paulo. do Fortaleza com O zero São Paulo e Palmeiras, finalizações? por exemplo, me preocupou. Foi um time insosso, um time que não conseguiu fazer nada com a bola. O São Paulo e Inter, que foi um jogo sem vitória também, me animou. Então eu acho que um jogo que você acaba perdendo, mas que você tem 2 pênaltis, que você mete bola na trave, eu acho que ele te anima um pouquinho mais, entendeu?
A minha preocupação sempre é quando você não sabe o que fazer com a bola. Eu acho que isso é preocupante. Fechado, João Neto. Vamos para um rápido intervalo. Já já a gente volta para continuar falando de futebol com você. Sul-Americana começou, Libertadores principalmente começou também. Então não sai daí que já já a gente volta e mande a sua mensagem, mande a sua participação. Até lá. Estamos de volta, voltamos com o Pantanal nos esportes, vamos continuar falando de futebol, vamos partir para a Sul-Americana, porque ontem tivemos um empate bem xoxinho, você falou na questão de insonso, sem sal nenhum, esse Barraca Central 0, Vasco também 0, Vasco, né, assim como Cuiabá na Copa Centro-Oeste, ó, a Sul-Americana vai, o que acontecer, se chegar no mata-mata a gente vê se dá uma melhorada aí no time que a gente coloca em campo. Nem o Renato Gaúcho viajou, velho. Inclusive, a Carol Portaluppi, é o nome dela, né? Carol Portaluppi, filha do Renato Gaúcho, postou uma foto dele acompanhando o jogo, com auxiliar técnico e tudo mais. Antes, trabalhando, né? Antes, viajava auxiliar, né, pra comandar o time. Agora nem o auxiliar viaja, né? É o auxiliar do Vasco. A fama do Renato é que ele não dá treino, quem dá treino é o auxiliar. Foi o Bruno Lazzaroni. Tem a foto aí pra gente colocar? Aparentemente isso é normal. O trabalho do Renato Gaúcho ontem. Assim também. É porque, só para explicar, o Abel Ferreira também não dá todos os treinos do auxiliar. Palmeiras, ele dá tipo um Inclusive treino. é moda hoje. Aí agora estão falando que isso é normal, que treinador não dá treino, quem dá treino é auxiliar. É moda hoje na Europa, ter treinadores. Pergunta pro Cristiano se é normal. Ter treinadores divididos. Eu nunca vou esquecer a frase do Cristiano, o nome já diz, treinador treina. Eu nunca vou esquecer Tem nomes frase. divididos, treinadores divididos. Tem um auxiliar pro ataque, auxiliar pros meio-campistas. Mas isso tem no Brasil também. Auxiliar pra defesa. Não, mas aqui isso não é nem tanto. É uma imitação dos esportes americanos. Mas né? é que lá na Europa é realmente assim. Não, assim eu até A comissão concordo do que Palmeiras tenha, é mas Às vezes até o auxiliar de tal. A comissão do Flamengo do Felipe Luiz era assim também, não sei. Quando se existe uma Leonardo pergunta Jardim desse pro treinador ataque, de bolas paradas. É. quem tem uma pergunta pro ataque, pra zona de ataque, aí quem responde é o auxiliar. Eu já Eu ouvi concordo com isso. Eu auxiliar acho que de assim, ataque. você pode ter os seus auxiliares, cada um focado em uma coisa, mas o treinador é você. E este trampo aqui do Renato Gaúcho, acompanhando o jogo, tá lá na tela. O jogo nem tinha começado ainda, né? Tava se preparando ali pro jogo, olha o pezinho ali no sofá, tranquilo, auxiliar também de boa. E os caras lá, na Argentina, lá em Buenos Aires, acompanhando Ela fez alguma imagem a durante partida. o jogo, será? 0-0, eu confesso que eu não sou mais assíduo seguidor da Carol Portaluppi, confesso. Tá um cachorrinho bonitinho, cachorrinho. Ela fez Aqui embaixo. Será que ela fez alguma imagem ou ela mudou? Ou ele mudou pro jogo do Fluminense na hora do jogo, ela não pôde mais fazer? Hã? Às vezes ele mudou pro Eu tava olhando pro Fluminense. cachorrinho, não tava prestando atenção nisso. Às vezes ele mudou pro Fluminense na hora do jogo. Cara, por que você está colocando em dúvida, em xeque a profissionalidade do Ao Renato quê? Portaluppi? Mas eu questionei alguma coisa? Ah, o O quê? profissionalismo. Profissionalidade não existe. Profissionalidade. O profissionalismo do Renato Mas eu Portaluppi. questionei alguma coisa? Você escutou Ele alguma falou pra pergunta? mim, pô. Ah, tá. Cara, Você que tá você questionando? muito machucado. Cara, eu sempre você questionei. tá onde você está, cara. Eu Eu sempre tô aqui, questionei. esse cachorrinho é bonitinho aqui, ó. Eu sempre questionei o profissionalismo do Renato. Que Não é de isso, agora, não. velho. Então essa imagem te incomoda? Eu acho Tava que ele vendo o mudou jogo pro do show do Vasco. Thiaguinho ou colocou no Você jogo acha do que ele só foi pra Fluminense. tirar foto, ele não Voltou assistiu o pro jogo? show do Thiaguinho. Ou então ele colocou tardezinha, né? Não, mais ou menos na hora do jogo. Mas assim, convenhamos, você tá assistindo Barraca Central e Vasco, você não mudaria de canal também, não? Se eu sou o treinador do Vasco, não. né? Este jogo aí, E se eu sou o Mas é treinador o do Vasco, eu tô trabalho lá na dele, né? Argentina, inclusive. Conversa fiada. ele essa devia foto estar na aí, Argentina. rapaz. Lembrando que o Vasco jogou com o time muito mesclado ontem, somente jogadores não utilizados, alguns jogadores O Nuno da base jogou? também. Eu não vou lembrar agora. Vamos olhar se o Nuno jogou. Tô sentindo falta do Nuno no time do Vasco. Acho o Nuno um bom jogador, cara. Eu gostei de ver o Adson, viu? Pois é, o Recordei Adson que o Adson está Eu vi. está jogando cara. no Vasco ainda. tava machucado. Mas esse empate aí tá de bom tamanho, dadas as devidas proporções e também a Eu vou- preocupação eu vou que o falar- Vasco está Vou dando. falar a mesma coisa que eu falei do Cuiabá. O Vasco não tá nem aí pra competição. O Renato Então. Gaúcho tá assistindo o jogo deitado. Eu vou Aí, ficar ó. comentando É. o jogo do Vasco? Olha o treinador. Você Pula. quer comentar do que hoje? De quem tá interessado na competição. Olha como que o treinador do time Você tá. quer falar de um jogo que teve terremoto, Não, ventania? tem Fluminense, tem Cruzeiro, tem outros Então vamos times falar da Ventania. interessados Vamos lá. falar da Olha o Ventania. treinador como que tá, cara. Eu vou ficar comentando o jogo dos caras. Deixa o tá treinador, deitado no é bonitinho, sofá. cara. Não tem como, cara. O treinador Olha o tá treinador. deitado no sofá. Eu vou ficar comentando o jogo dos caras. E a postura do auxiliar também? Não, Sono. Não te agrada, não. Ele deve ter falado assim, vamos mudar logo do Fluminense? Isso que ele deve ter falado ali. Do Fluminense foi mais movimentado. Foi 0-0, teve polêmica, chance perdida pro Pô, Fluminense. não, ironicamente, eu acho que é um ganho maior assistir o jogo do Fluminense do que o do Vasco. pra Tá, vamos comissão falar do de Vasco. São Paulo então. São Paulo que também jogou fora de casa ontem contra o Boston River em Montevideo, no Uruguai.
Além dessa vitória, além do jogo do São Paulo, chamou atenção a tempestade, né? Quase o fim do mundo que aconteceu em Montevidéu. Eu não notei ali na transmissão, mas eu vi uns vídeos de alguns jornalistas ali com cadeira voando pra lá, pra cá e tudo mais. A transmissão caiu 2 vezes. E a transmissão... Explica, você que acompanhou mais o jogo, João Neto, explica o que aconteceu em Montevidéu, a vitória de São Paulo e a tempestade, a ventania. Evento, né? Não foi... A gente já é acostumado, principalmente no início do ano do Brasil, que a gente vê tempestades em quantidade de chuva, né? Em quantidade de água, não foi o que aconteceu lá. O campo não teve em nenhum momento que ficou com um jogo impraticável, ficou alagado, nada do tipo. Só que o vento praticamente tirou as condições de jogo, cara. O goleiro não conseguia bater tiro de meta. O escanteio, o cara batia para ir no meio da área, ela ia quase no meio campo, a bola. A bola não parava, né? Ia bater escanteio, ele tinha que ficar segurando a bola para ela não correr, bater falta, a mesma coisa. Então isso atrapalhou muito. Dito isso, jogar contra o Boston River lá é jogar em campo neutro, não tem torcida. Tinha 28 pessoas. Acho que tinha mais torcedores do São Paulo do que do Boston River no Tinha 28 campo. pessoas no Tava melhor que o Operário ou... Tava melhor por causa do torcedor do São Paulo. Que tinha mais gente do São Paulo que do Boston River. Então acabou nem sendo um campo neutro, né? Acabou sendo um campo bom pro São Paulo. Ontem lá no Uruguai, São Paulo venceu por 1-0, protocolaram um belo gol do Bobadilla. O Bobadilla que para mim o principal problema do Bobadilla é a irregularidade. Ele faz jogos muito bons e ele faz jogos ruins e dentro dos mesmos da mesma partida às vezes ele tem momentos muito distintos dentro da partida. Então acho que é um cara que se ele conseguir melhorar essa questão da regularidade, ele é um jogador importante para o São Paulo. Tem muito o que analisar. As condições de jogo ruins, o São Paulo fez mais importantes que qualquer coisa. Fez a obrigação ali, 3 pontos, ficar tranquilo, conseguir tentar ir à primeira posição do grupo, não ter um confronto a mais contra time de Libertadores, pelo calendário. Porque o São Paulo é o time que, pelo menos até agora, e comparando ano passado também, é o que mais leva a sério essa Sul-Americana. Ano passado o São Paulo estava na Libertadores. Porque, não, eu estou usando o exemplo do ano passado, é que os times que jogaram a Sul-Americana do ano passado também, nem aí, a cada ano que passa aumenta, né, a não ligação. É aquilo que eu falei para vocês ontem, cara, e não é besteira isso não, é uma coisa muito cultural do São Paulo mesmo. O São Paulo dá muita importância para competições internacionais. Até por isso é o time que mais tem títulos internacionais do Brasil. O torcedor do São Paulo dá muita importância para isso. Lógico que você quer sempre estar jogando a Libertadores. Mas você não vai atrapalhar quando a coisa apertar de fato, em Copa do Brasil, cara, ontem Campeonato praticamente Brasileiro? todo mundo poupado ontem. São Paulo jogou ontem sem o time que é o considerado titular agora, sem Lucas Ramon, sem Sabino, teve que jogar com um dos 2 zagueiros porque o Alan Franco estava voltando. O Arboleda já está sem pro resto da vida. Sem o Arboleda em campo, né? Ainda. Sem o Wendel, sem Marcos Antônio, sem Luciano, sem Caleri, sem o Arthur, que o Ferreirinha não pega a vaga, né? Mas o Ferreirinha não estava jogando, né? Não, depois dessa. Não, ele não estava jogando. Eu acho que ele joga ontem porque ele não estava jogando antes. Ele estava entrando 5 minutos. Mas ele é titular minutos. nesse time de São Paulo? Eu acho que ele tem que ser neste momento, sim. Danielzinho. Danielzinho acho que perdeu a posição no time. Perdeu a posição do Danielzinho? Eu acho que sim. O Bobadilla reserva, mais titular? Não, o Bobadilla é titular. Hoje é titular. Hoje o meio campo de São Paulo é meio campo. E o Cauli disputa essa vaga? Não, tá deixando bastante a desejar. E eu acho que o time vai ficar muito fortalecido com a volta do Lucas, né? Provavelmente quem perde a posição com a volta do Lucas é o Luciano. Se você olhar por campo, quem está fazendo às vezes de meio campista hoje é o Luciano. Mas gosto de então alguns jogadores importantes do São Paulo. Né? Ele mesclou, mas se a gente for colocar aqui na ponta titular, do lápis... Rafael e Ferreirinha. Tivemos jogadores importantes. Entrou o Tolói também, não entrou? Entrou faltando Arthur 20 minutos. Faltando 20 minutos, entraram um pouco. Eu não mas vejo... já é totalmente diferente. A gente viu o Renato aqui. Sim. Do Vasco, por exemplo. Entendeu? É isso que eu estou falando, é diferente. Não, sim. Poupou, mas é diferente. E eu falei ontem, eu concordo mais com o que o São Paulo faz do que com o Vasco, com o que o Vasco faz, entendeu? E o TT ontem? Entrou bem, cara. É o estilo, estreou, o que a gente se espera do Roger TT. Machado, tivemos a estreia do TT que jogou 40 segundos e não tocou na bola contra o Inter. Pois é. E o TT é um cara bem interessante. Ele entrou ontem fazendo o que se espera dele, que é drible. Primeiro lance dele, ele já conseguiu uma jogada aguda. É um moleque que eu, particularmente, tenho muita esperança de que vire bom jogador. Eu acho que ele é audacioso, é habilidoso. Se ele não sentir tanto essa mudança do sub-20 para o profissional, ele pode ser um cara que ajude bastante o São Paulo. Até porque o treinador dá mostras que ele quer jogar com 2 pontas, então o São Paulo vai necessitar muito da base. Porque fora o Arthur e o Ferreirinha, o São Paulo só tem pontas que vêm da base. Então, TT, Luca, serão jogadores que tendem a ser importantes no elenco de São Paulo. Fechado São Paulo? Gostou de falar de São Paulo hoje? São Paulo Futebol Clube? Tem que falar. Importante. Importante falar de São Paulo. Importante falar de outro tricolor também, que empatou na Copa Libertadores. Estreou na Venezuela, viu os brasileiros estreando fora de casa, porque tem agora
aquele chaveamento, digamos assim, dos cabeças de chave, né? Que decidem os 2 jogos em casa e tem uma sequência fora, casa, fora, casa. Faz um tempinho até na Libertadores, né? Eu lembro de quando Vai ser o Bahia estava no grupo da morte, o Rogério, quando foi falar do grupo, ele já falou de todos os jogos, antes de já tem antes de ter até os adversários. Porque pode parecer coincidência para quem vê, poxa, todos os brasileiros estreando fora de casa, o próximo jogo todos em casa, é que tem o cabeça de chave, ele joga primeiro fora, segundo em casa, depois fora, depois casa, porque a Conmebol entende que você ser o melhor e tem aquela vantagem, né? De você prezar dos pontos e decidir esses pontos. E eu acho que isso aí casa. ajuda, a gente fez a crítica aqui, lembrando uns programas atrás da CBF, sobre a demora na Série D por conta de logística. Eu acho que essa questão dos potes ajuda inclusive na logística dos clubes. Você já tem Assim, uma você não ideia precisa ali, ter o seu adversário, né? mas você já sabe quando você vai estar em casa, quando você vai estar fora, já dá Sim. um auxílio, né? Mas vamos lá, Deportivo Laguaira 0, Fluminense também 0. Se a gente tem uns confrontos esquisitos também na Sul-Americana, tem na Libertadores. Esse Deportivo Laguaira da Venezuela também é 1 para o Fluminense, mas foi 0-0. O Fluminense perdeu muitos gols, quer dizer, muitos não, perdeu algumas oportunidades de gols. Teve a questão do pênalti também não assinalado, né, que o Zubeldia reclama e com razão, de fato. Foi pênalti? Mas enfim, foi, né? Foi pênalti? Eu acho que dá para dizer que sim. E aí, Jonas? Eu não vi. Você não falou. Eu não vi. Então tá. Por isso Mas que eu 0 a 0. perguntei. Por isso que eu perguntei. Mas do jeito que o Fluminense Eu estava vi os ontem, melhores momentos, mas eu não vi esse lance específico. eu até tenho minhas dúvidas se o Fluminense marcaria, porque a mira realmente é daqueles dias que podia ter 5 horas de jogo e o time não abriria o marcador. Vai dar uma de Abel Ferreira, né? O quê? Quando ele fala daquele pênalti do Palmeiras contra o São Paulo lá, ele fala que ele queria ter dado o pênalti, não sabia nem se a bola ia entrar no pênalti, era melhor ter dado o pênalti. Mas falou errado? Você dá 100% de certeza que a bola entraria? 90. 90? 90. Você não respeita o Everton. 90 não, é 78% de chance de gol. É 78, Contra o né? Everton 79, né? Não, contra o Everton um pouquinho mais. Não, é que tem essa O estatística. Everton pegou pênalti semana passada aí, pô. Contra o Fala Remo. dele. E esse 0x0 aí? Esse empate é frustrante, mas podemos valorizar para você estreia fora de casa, mais um jogo bom do time do Zubeldia? Como é que a gente vai avaliar O jogo esse foi bom. empate? Libertadores é muito difícil, né, cara? Independentemente do adversário, acho que é algo da competição que é muito difícil. E todo mundo valoriza muito a competição. Então, mesmo o Deportivo Laguaira sendo uma equipe mais fraca, é um dos jogos da vida do time, né, cara? Você enfrentar o Fluminense pela Copa Libertadores, é jogo grande, os caras se entregam muito, tem muita garra nessa partida. E o Deportivo Laguaira bem fechado, bem atrás. A gente via direto, 5 jogadores dentro da área do Deportivo Laguaira. Então, um time difícil de infiltrar, um time difícil de passar pela defesa, porque realmente estava muito fechado. Ainda assim, o Fluminense jogou bem, ainda assim o Fluminense conseguiu passar pelos defensores do Deportivo Laguaira, conseguiu ter oportunidades, conseguiu finalizar. Talvez não aquela chance clara, assim, que você fala, essa não podia ter perdido, mas conseguiu ter uma boa criação dentro do jogo. Então, acho que é um jogo mais positivo do que negativo. O resultado é negativo. Mas tratando de Libertadores, a gente sabe que é complicado. Acho que a gente pode pegar o Flamengo ano passado como exemplo. O Flamengo foi campeão da Libertadores, mas sofreu na fase de grupos. O Flamengo passou em segundo na fase de grupos da Libertadores. E no mata-mata sofreu também. Foi sofrido pro Flamengo. Então, poucas equipes não empatar sofrem. fora de casa, por mais que você tenha merecido a vitória, pode ser considerado ruim aí numa Libertadores, João Neto? Cara, tem 2 formas de analisar. O Fluminense está no grupo C com o Independente Rivadavia, o Deportivo Laguaira e o Bolívar. O Fluminense vai ser líder do grupo tranquilamente. O problema aí quando eu falo de lá pra frente, o único time brasileiro que quebrou essa história, essa escrita de dificuldades fora de casa nos últimos tempos, né, em Libertadores é o Palmeiras. O Palmeiras ele tá conseguindo resultados que às vezes a gente nem espera que sejam tão tranquilos fora de casa pelo histórico que a Libertadores apresenta. O São Paulo do Zubeldia ficou praticamente duas Libertadores sem perder fora de casa. Mas assim, suando sangue. Buscava um empate muito duro, vencia, mas com um jogo dificultoso. O Palmeiras não, o Palmeiras passava o carro em todo mundo, inclusive no River Plate jogando lá. Teve um final de jogo ruim ano passado, mas um jogo inteiro foi um jogo para o Palmeiras fazer 3-4 no River Plate. E isso não é comum. Então eu acho que o único time que quebra um pouquinho isso nos últimos anos é o Palmeiras. Um pouquinho não, quebra muito isso nos últimos anos é o Palmeiras. O que eu acho que o empate lá acaba sendo ruim para o Fluminense? A história da pontuação geral. O Fluminense está num grupo que o possibilitaria brigar pelo primeiro lugar geral.
quando você não vence a sua primeira partida, eu acho que o Palmeiras tem grandes possibilidades de ser o primeiro geral. O Flamengo, se encaixar certinho, tem grandes possibilidades de ser o primeiro geral, e o Fluminense tem condição de buscar isso também, de ter decisão na sua casa até a semifinal e tudo. Então, pensando nisso, pensando lá pra frente, pensando numa possibilidade de buscar um título, de ter uma tranquilidade maior nos jogos de mata-mata, eu acho que o empate de ontem faz falta. Para a classificação, não. O Fluminense vai classificar com o pé nas costas esse grupo. De boa? De Assim? boíssima, de boíssima. Mesmo com altitude, Vai ter tem problema altitude com lá, o Bolívar, vai não ter é esse problema otário com o todo, Bolívar, não. vai ter problema com o Bolívar na altitude e mais nada. Mais nada. Vai vencer os outros 3 jogos, né? Sim. Restantes. Tem os 2 contra o Bolívar, um contra o próprio contra Não o vai próprio vencer Laguaira. não vai e dois vencer com contra a o Rivadavia. autoridade que o Palmeiras tem vencido na Libertadores, mas eu acho que vai vencer. Só que o resultado de ontem, e ainda somado com um possível empate ou uma derrota contra o Bolívar, vai fazer o Fluminense possivelmente se distanciar das primeiras colocações. Quem estreou bacana, legal e até contrariando muita gente foi o Cruzeiro, né? A gente falando dessa questão de estrear com empate fora de casa ser benéfico aí para times brasileiros, mas o Cruzeiro conseguiu um baita resultado, venceu o Barcelona de Guayaquil por 1-0, mas como o nosso tempo no segundo bloco está acabando, vamos deixar para a terceira etapa, o nosso terceiro tempo, vamos falar sobre o Cruzeiro e não só o Cruzeiro, viu? Tem o Flamengo em campo na Libertadores hoje, e o Palmeiras também, então já a gente está de volta, não sai daí. Voltamos, Pantanal nos Esportes no ar novamente para continuar falando de futebol com você. Como prometido, Cruzeiro agora, viu? Barcelona de Guayaquil 0, Cruzeiro 1. Boa estreia do Cruzeiro, né, Davi? Boa estreia. Acho que em desempenho, o Fluminense foi até melhor que o Cruzeiro. A gente estava falando do Fluminense. O Cruzeiro perdeu algumas chances. Mas o Cruzeiro jogou bem. É que não foi... Era um jogo mais complicado contra o Barcelona de Guayaquil. Mais difícil, né? Era um jogo bem mais difícil. Muito mais. Tanto que o gol do Cruzeiro sai meio do nada, assim. É aquele gol que você tá no celular enquanto o jogo tá passando, aí de repente, gol? O que aconteceu? Foi meio assim. Foi o muito gol do Cruzeiro. específico, senhor Davi. Não, o gol eu tava vendo. Tá. O gol eu vi. Isso foi específico pra caramba, O né? restante do jogo ele tava mexendo no Isso celular. foi restante do jogo eu mexi no específico celular. pra caramba. Eu tô com essa mania sem graça também, preciso parar com isso. É difícil, tem que ficar me policiando. Até no jogo bom, é vício mesmo. Até no jogo bom, Sim. tem hora que eu pego o celular. Mas o gol foi meio do nada. Foi um gol de uma jogada que o Cruzeiro não estava atacando, o Cruzeiro não estava pressionando. De repente, cruzamento na área, Matheus Pereira, gol. Foi meio assim. E teve mais dificuldade, evidentemente, o Cruzeiro para atacar do que o Fluminense teve contra o Laguaira. E também mais dificuldade para se defender. O Barcelona se impôs mais contra o Cruzeiro, chegou até a fazer algumas pressões contra o Cruzeiro, chegou a sufocar o Cruzeiro em alguns momentos. No momento antes do gol, inclusive, o Barcelona chega a pressionar o Cruzeiro, chega a ter um sufoco no setor defensivo, mas aí depois o Cruzeiro retoma a bola e consegue abrir o placar e ficar no 1-0 que estreia de Libertadores, jogando fora de casa contra o Barcelona de Guayaquil, é uma goleada, cara. É um baita resultado pro Cruzeiro, que é um jogo dificílimo, e um empate seria um ótimo resultado já nessa partida. Se tem uma vitória para levar, para ter mais um jogo ainda jogando no Mineirão e ser o favorito, já ajuda bastante na classificação de um grupo que é o grupo da morte, o grupo do Cruzeiro. O Cruzeiro que chegou, João Neto, para esse jogo com 4 tapas na cara do São Paulo, 4-1 no Morumbis. O que tinha conquistado naquela boa vitória contra o Vitória já tinha ido por água abaixo. E a gente colocava o Cruzeiro, coloca o Cruzeiro ainda com muita dificuldade nesse grupo da Libertadores. Por quê? Dentro do Campeonato Brasileiro é o vice-lanterna, pior defesa da competição. E no meio disso tudo, de você sair da zona de rebaixamento, tentar uma vaga ali na parte de cima da tabela, em meio a esse grupo da Libertadores, com o próprio Barcelona de Guayaquil, Boca Juniors, Universidade Católica, não é fácil. E ontem pode ser uma vitória, né, que carimba essa melhora do Cruzeiro. Poxa, esse é o Cruzeiro, né? Primeiro que o Cruzeiro foi a única equipe que pegou um time de futebol de verdade nessa terça-feira, né? O único brasileiro? Caraca, pegou um adversário de verdade, adversário que impõe. O Laguaira não é um adversário de verdade. Não, nem o Boston Rivers não é também adversário de não. verdade. Não, Barraca Central não é. São adversários de Barraca Central. Mais não do que- o nome, cara, não Tá dá pra indo levar a mais sério. do que meio de tabela para baixo do futebol brasileiro. É praticamente Quem? de todos.
É time praticamente Série B do Campeonato Brasileiro. Esses três aí. Eu acho que estariam todos na Série B. O Acho que só o Barcelona... Não, o Barcelona não. O Barcelona não tá nessa Barcelona não. conta. Não, eu acho que só o Barcelona faria dificuldade na Série A. O resto é Série B pra baixo. Sim. Então, assim, o único que enfrentou um adversário de porte, garbo e elegância foi o Cruzeiro. Barcelona de Guayaquil, Então, né? o Cruzeiro Barcelona da ser Espanha. pressionado em momentos a partidas pelo Barcelona tá ok. Sofrer com o Barcelona tá ok. Ali era jogo jogado. Outra coisa, cara. O 4x1 do final de semana não é um 4x1 verdadeiro. O jogo do São Paulo contra o Cruzeiro não foi um jogo pro São Paulo enfiar 4 no Cruzeiro e tomar um gol só. Ah, mas enfiou. O Cruzeiro teve chance. Então, porque às vezes assim, o resultado te joga completamente para baixo, mas a sua atuação, é difícil até você falar que uma atuação que você toma 4 gols é uma atuação que não é ruim. Chegou a fazer o 2x1 e assustar, né? Antes de fazer o 1, já tinha assustado algumas vezes. O Chegou Rafael tinha feito assustado. 2 grandes É defesas. que eu acho que é a mesma questão do Cruzeiro na tabela. O Cruzeiro não tá na vice-lanterna porque é um time ruim. Porque tá jogando pra estar na O vice-lanterna. Cruzeiro tá na vice-lanterna porque Será que tinha não um tá jogando trabalho pra tá na ruim. vice-lanterna não? Com a pior como defesa do Tite. campeonato? Mas é algo... 4 gols pro São Paulo, Então, 4 gols pro Botafogo. Tinha um trabalho ruim com o Tite, mas é algo fora da curva, dentro do Cruzeiro. Não é a mesma coisa que o Santos hoje está brigando contra o rebaixamento, que o Internacional O brigar Santos contra tá o ali com rebaixamento. substância, né? Exatamente. São times que realmente têm dificuldade. São times que, pelo elenco até, têm dificuldade de brigar por algo a mais no Campeonato Brasileiro. Não é o caso do Cruzeiro. O Cruzeiro era para estar brigando pela liderança. O Cruzeiro era para ser a terceira E equipe o Cruzeiro e São do Paulo, Brasil. você pega com 15 minutos, o São Paulo faz 2 gols. Então ali já condiciona completamente o jogo a ser um jogo muito diferente, né? Sim. Dos 15 minutos até acabar o primeiro tempo, só deu Cruzeiro. Lógico que o São Paulo recua, dá a bola Não, é e tudo natural, mais, é mas do o jogo. Cruzeiro consegue criar para empatar o jogo. Tem chance cara a cara, o Rafael faz 2 grandes defesas, perde gol, volta com 1 minuto, faz o primeiro. O São Paulo se assusta bastante no gol, bastante. Só que aí tem uma jogada de bola parada não acontece. O São Paulo faz o terceiro e tranquiliza na partida. O quarto gol já é no final do jogo, o Cruzeiro já largado, o São Paulo com espaço, confiante, dando caneta, etc, etc. E acaba construindo um resultado que é excelente para a moral do São Paulo e que joga a moral do Cruzeiro lá embaixo. Mas se você analisar friamente a partida, o Cruzeiro jogou para fazer mais gols do que fez. Se fosse um 4x3, por exemplo, não seria exagero algum. E esse jogo foi bom ali pro Arthur Jorge também, porque ele fez algumas mudanças, né? Aí a gente não sabe até que ponto para definir um time titular, né? Testando jogadores, ou, né, mesclando ali em disputa de Brasileirão, disputa de Libertadores também. Mas, por exemplo, um dos caras que ele colocou e não vinha jogando, que é o Fagner, deu uma baita assistência pro Matheus Sim. Pereira, né? Deu uma baita assistência pro Matheus Pereira. Então já ganha moral ali com o próprio treinador, né? O treinador vai ganhando essa essa é moral uma também. briga que eu gostaria de ter, inclusive, você ter 2 atrás. Embora não estejam mais no melhor momento da sua carreira, mas eu vejo 2 atrás de muita qualidade, o William e Fagner. Acho que o William é muito bom jogador, erra bastante no setor defensivo, assim como o Fagner também. O Fagner melhorou muito. Do William, não. Hã? A torcida não gosta muito do William, não. Mas torcedor de futebol é meio doido, né? Eu gosto do William. Eu acho o William um bom jogador. Eu acho que o Fagner já teve um momento muito melhor na carreira, mas ainda é o Fagner, né? Ainda é um cara que tem o que entregar. Então, pô, você vê, olha o problema do Cruzeiro. O problema é se você vai escalar o William ou o Fagner. O problema do Cruzeiro não é tão difícil de resolver. Você tendo um trabalho sério ali, contínuo, Nesse estilo de jogo faz bom, até sentido, né? Um jogo fora de casa, Libertadores, um cara mais experiente, um cara que né? bate um pouquinho, né? Isso aí é um pouco violento, né? Um pouco? Um pouco criminoso. Um pouco também. violento sou eu no Sr. dia a dia. Fagner. O Fagner é um açougueiro. Vamos falar dos jogos de hoje? Falar dos jogos de hoje, Vamos. porque hoje na Libertadores tem o Flamengo, Os tem o campeões, Palmeiras. os campeões estreiam hoje. O Boca joga hoje, né? O Boca vai ser campeão? Boca jogou ontem. Se o Boca pegar vocês, acontece o quê? Não tô falando de Boca e Não, Palmeiras. porque eu tô você perguntando falou se o Boca assustado aí, o Boca vai Mas ser campeão. Não assusta? O Boca assusta todo mundo sempre, é o Boca Juniors. Ele pega vocês e O elimina Boca vocês. tem chance de título. Tem. Forte. Principalmente, imagina se for uma final Palmeiras e Boca. Sua lista de favoritos, top 3. Mas o Palmeiras, Boca tem que Flamengo. chegar na final. O Boca Palmeiras- chegou na final em 23 Não, só a porque ordem, pegou eu o quero a Palmeiras. ordem. Eu acho que pra Mas você você pega o o Palmeiras não Palmeiras tá em de novo. primeiro. Não, pra mim, não. Pela ordem não tem. Pra mim, os favoritos são Palmeiras e Flamengo. E o outro, que sai por fora? Boca, me fugiu o nome do outro argentino lá, que tem ido O muito Boca bem não nos tá na últimos frente anos. do O Fluminense. Boca não tá na frente do Fluminense, por exemplo. Você Eu vai me acho que perdoar, João. calma, mas eu não terminei de falar a segunda prateleira, tô tentando lembrar o nome do outro argentino. Qual outro argentino? Que tá indo bem nos últimos anos. Estudiantes? Ah, daqui a pouco eu O lembro. Racing? Tem Estudiantes, agora eu- Independente, o Racing tá na Racing. Sul-Americana. Então, isso que eu ia não tá? falar, eu não tenho certeza se o Racing dessa vez foi. Racing tá na porque Sul-Americana. O Racing e o River, que são os melhores dos últimos anos, não conseguiram ir bem Não na sei de última temporada. quem que é esse Então eu argentino. vou colocar Boca e Fluminense na segunda prateleira. Né?
Mas o Fluminense tá um pouco acima, não tá não? E assim, cara, se encaixa, se tudo dá certo, um cara que já foi campeão da Libertadores como treinador, o Cruzeiro pode brigar por esse título também. Então, Cruzeiro, Sim. inclusive Eu coloco na frente segunda do prateleira aqui Boca. Fluminense, Cruzeiro e Boca. Mas já não tá nessas paradas de sucesso Boca Juniors, né, senhor João Neto? Mas vamos é a falar- prateleira, não tem ninguém acima. A primeira é Palmeiras e Flamengo. A segunda eu coloco o Cruzeiro, mas na prateleira tem a Fluminense. divisão aqui. O meu favorito é esse aqui. Não, a minha é aquelas retas. O que eu gosto mais é esse aqui, Não, ó. a minha é aquelas Esse retas. salgadinho aqui é Sempre melhor. vai esse ter uma macarrão ordem. aqui é Não, melhor. prateleira reta. Sempre vai ter um que na Sempre segunda vai ter prateleira ordem, você pega mais. A ordem é Pode pela parar. primeira letra do nome. Você tá querendo encher o saco. Vamos falar de Flamengo. Flamengo que visita o Cusco hoje no Peru. 3.300 metros de altitude, bancada. Davi Navarro, isso pode ser um problema para o Flamengo hoje? Ou o Flamengo vai passar até por cima disso aí? Não pode ser um problema, é um problema para o Flamengo. É um problema para qualquer equipe. Você jogar 4 mil metros de 3.300 de altitude. É uma altitude considerável, cara. É maior que da LDU, por exemplo. A LDU é 2.800. E a gente já vê que é uma dificuldade imensa enfrentar a LDU. Jogar 3.000 metros de altitude é um jogo muito complicado. É até meio desumano, né, cara? Jogar Eu acho que é numa condição antidesportivo. dessa. Eu também acho. De mas novo essa conversa? eu não... Toda vez que for ter jogo na De altitude, novo vai essa ter. conversa, toda vez você fala. De novo o jogo na Não, altitude, vai ter ué. jogo na É altitude de novo. desumano, é desportivo, mas não vai mudar. Tá, mas tem que vai falar. Não, eu nem acho que tem que mudar. Eu nem acho que tem que mudar, porque, pô, eu não vou tirar o Cusco da cidade dele. Mas o pra- adversário pra não é uma jogar. carne assada, não, João Neto? Meu Deus. Não, o Cusco não é uma senhora carne assada, não? Fala a verdade. Porque é gostoso, é bom um Cusco. Fácil. Carne assada é bom, o Cusco Não é ruim. fácil nem assar a carne, cara. Você não Cara, perdeu o ponto dela assando, é difícil. Não é fácil Fala do comer. Cusco aí, fala muito de Eu nem altitude. sabia que existia esse time. Pra mim, Cusco era só o nome da cidade. É o antigo Garcilasso. Não é o Garcilasso. O Cusco não é a Garcilasso- cidade da nova onda do Imperador? O desenho? Aí eu já não sei. Puta, eu nunca vi esse desenho na minha vida. Eu acho que é, velho. Eu já não sei. Cara, o Cusco é Entendeu, um mano, adversário esse Mas fácil. Cusco é Tem. Qual que é os nomes lá que tem no Peru lá? Como assim? Dos maias, dos incas, dos astecas. Peru eu acho que é Maia. Mas o nome das... Não, é uma- Inca, Peru é Inca. Ah, o nome dos edifícios lá. Dos edifícios? Pirâmides? Apenas é no Não, Egito. pirâmide é no Egito. Não, tem Mas pirâmide é que tem, ó, no tem México as também. estruturas lá, eu confesso que eu esqueci o nome, mas é lá em Cusco. Ah. Esse ponto turístico mas é bastante- uma cidade os turística. cabeções? É uma cidade turística. Eu não sabia da existência do time A Cusco. cidade é um Então dos era- pontos era mais Real- famosos aí turisticamente da Real América do Sul. Garcilasso, o time que mudou pra Era o Cusco. Real Garcilasso, isso. Não é o Deportivo Real Garcilasso, Garcilasso. que ainda existe, mas era o Real Garcilasso e mudou Tudo de isso nome. pra dizer que o Cusco é um adversário facílimo, porque a gente não tá falando do O time, a gente Cusco tá é uma falando carne assada do turismo, federal. né? A gente Não, tá vindo mas falar só do que turismo deixa Cusco. de ser um time fácil por conta da altitude. Exatamente, o problema é esse. Mas agora, o Flamengo não deve, ou não deveria, por exemplo, ter problemas para se defender do Cusco. Porque a gente já viu, o Botafogo, por exemplo, foi jogar na altitude na pré-Libertadores e os caras eram muito ruins. Então, contra-atacava. Até me esqueci o nome agora do time que o Botafogo enfrentou. Mas o time contra-atacava, porque o Botafogo não conseguia voltar para defender, e os caras erravam. Os caras não conseguiam finalizar, os caras não conseguiam dar um último passe. Eram muito ruins. Eu espero um nível parecido hoje do Cusco, algo similar do Cusco. Então o Flamengo não deve ter tantas dificuldades para se defender, por exemplo. O problema é se manter no jogo. Eu acho que esse é o maior problema. Porque você fazer uma pressão inicial, conseguir 1-0 ali, é algo que acontece, é algo que é plausível. Mas para você manter um nível ao restante do jogo, manter a energia ao restante do jogo, para segurar o adversário e conseguir continuar atacando, isso é um pouco mais complicado. Então tem que saber fazer essa dosagem o Flamengo hoje, de entender muito bem quando tem que ir mais para cima, quando tem que segurar um pouco mais a bola, como atacar sem deixar também o sistema defensivo muito exposto, sem oferecer um contra-ataque que você não vai conseguir buscar depois para o adversário. Acho que tudo isso que a gente tem que pôr em análise, porque jogar na altitude é isso aí, cara. Jogar na altitude E o é uma Flamengo, estratégia João Neto, absurda. sem Jorginho, sem Cebolinha, sem Pulgar, sem também, deixa eu confirmar aqui, Alexandre e Saul. Isso aí atrapalha um pouco porque um dos pontos favoráveis ao Flamengo num jogo como esse era você poder trocar 50% da sua equipe com a mesma qualidade, né?
Sim. Com tantos desfalques, você já não tem tanto a qualidade na hora da time troca. Titular hoje já bacana, o Flamengo tem um elenco muito Só que o banco top. já não é tão Aí o qualificado banco já não como vai ser aquelas normalmente, coisas, né? Quando um jogo desse que você perde muito fisicamente, perde muito na questão do pulmão, quando você pode trocar 50% do time com muita qualidade, é um auxiliador gigantesco. Eu também não lembro o nome do time do jogo contra o Botafogo, cara, me fugiu Nacional completamente. Potosí. Nacional Potosí. Mas essa é uma atitude bem maior ainda que a se do o custo- Nacional Potosí chega a quase 5 mil metros. Se o Cusco der as mesmas oportunidades para o Flamengo que o Potosí deu para o Botafogo, é sacola para o Flamengo hoje. O Potosí ele teve algumas jogadas que ele dava a bola, o Botafogo faz o gol. E o Botafogo não conseguiu fazer. O Botafogo perdeu gols impressionantes. Eu lembro de um gol que o Montoro perde sem goleiro, sem nada, dentro da pequena área. Então, assim, se o Flamengo tiver essas oportunidades, ele vai fazer. Não pode não fazer todas, porque tem a questão do peso da bola, etc, etc, mas que vai fazer, vai fazer. Então, a gente vê o que vai ser o jogo. Eu acho que se o Flamengo tivesse o elenco inteirão para hoje, seria uma vantagem gigantesca, que você fala, ó, se matem no primeiro tempo, que no segundo tempo eu vou ter outros 5 aqui para se matar no segundo tempo e vamos ganhar esse jogo. Não vai acontecer hoje. O Flamengo visita o Cusco, 3.300 metros de altitude, sem o Cebolinha, sem o Pulgar, sem o Jorginho, sem o Alexandre e também sem o Saul. É desta maneira que o Flamengo visita o Cusco hoje. E o Palmeiras visita o Júnior Barranquilla na Colômbia. Palmeiras que tem um grupo aí acessível também, mas o Júnior Barranquilla deve ser o mais forte deste grupo aí. Inclusive o confronto mais complicado deve ser justamente esse, o fora Cerro, de não? casa, né? Qual o grupo? Do Palmeiras tem o Júnior Barranquilla, tem o Cerro Cerro Porteño e o Sporting Cristal. e o Sporting Cristal. Então, O confronto mais complicado do grupo seria hoje, né? Tem a altitude, né, do Sporting Cristal. Eu não acho o Cerro mais difícil. Não, o Cerro, Mas eu acho o Júnior Barranquilla. o Júnior Barranquilla é mais forte que o Cerro hoje, pra Futebol- mim. Né? Futebol colombiano é o futebol mais chato de se enfrentar, né? Tem força, tem ponta rápido e forte. Vai ser o desafio mais complicado do Palmeiras, esse hoje, do grupo? Mais complicado vai ser. Tem a questão O da Palmeiras tem altitude do alguma, Sporting o Palmeiras Cristal. tem alguma parceria com o Sporting Cristal? Como assim? Todo ano tá no grupo do Palmeiras. Não sei, acho que não. Aqui quando eu falo lá, ó, a gente tem uma regra aqui. Não, todo ano não. Qual foi a última Não, vez? Nós Cerro fizemos Porteño. um acordo. O Cerro Você também. poderia falar do Cerro. O Cerro O também. Cerro sempre enfrenta o Palmeiras sempre enfrenta o Cerro. Eu acho que o Palmeiras quando chega lá, a Leila chega e fala assim, agora é o seguinte, eu tenho um acordo com esses times aqui, eles têm que estar no mesmo grupo que o meu. Sempre. A logística. Um acordo de Não, um logística. acordo comercial. Qual foi a última vez que o Esse Sporting sentido. Cristal esteve no grupo do eu Palmeiras? não lembro, sei que os grupos do Palmeiras sempre são uma baba, cara. Não, sei, São você ruins. falar isso tudo bem, mas Sport Cristal, eu não lembro de um Mas grupo pra do mim, quando Palmeiras você com pega Sport Sporting Cristal, Alianza Lima, é tudo a mesma coisa. Ah, você tá colocando tudo no mesmo balaio. Exatamente. Sport O Cristal, Cerro, pelo menos, é um time que tem Alianza história, Lima, né? Always Ready. O tudo Cerro a mesma Porteño coisa. ainda é um time que tem história e tudo, mas não vai dar dificuldade nenhuma pro Palmeiras. A gente lembra qual foi o único Você jogo... tá com uma dor de cotovelo, né? Não, eu tô elogiando. Você queria estar tô nesse grupo, elogiando né, com o seu São Palmeiras. Paulo, fala a verdade. Eu queria estar em qualquer grupo da Libertadores. Então, essa é Eu uma tô- dor de O cotovelo. Flamengo é mais fácil, não é? Eu tô Por exemplo. elogiando o Palmeiras. Pô. Inclusive, o único jogo que o Palmeiras se complicou nos últimos anos em Libertadores fora de casa foi por conta da altitude quanto ele deu. Foi um jogo muito ruim do Palmeiras, perdeu de 3-0, podia ter sido 5. O resto dos jogos, Sentiu o Palmeiras joga fora de casa na Libertadores como se jogasse em casa. Eu acho que vai ser mais uma vez isso. Dado em vista, né, esse cenário aí de ser um time mais complicado, talvez o confronto mais complicado, por ser contra um time mais forte, talvez do grupo fora de casa, Davi, é força máxima pro Palmeiras hoje, o que tiver de melhor? Força máxima, pô. Libertadores tem que ser força máxima e o Palmeiras tem essa condição de jogar com força máxima na Libertadores. Mesmo com o derby batendo na porta domingo, tem de Corinthians e jogar Palmeiras também domingo. contra os Corinthians. É porque o jogo é hoje, quarta-feira, domingo, Corinthians joga amanhã. quinta, sexta, sábado, domingo. 4 dias. O Abel pede 3 para descansar. Né? Então, tendo Tem um isso dia- em vista, tem um dia a mais. partindo desse ponto de vista, tem um dia a mais Mas com ainda. certeza o Abel vai começar a contar esse dia de descanso só quando ele descer em São Paulo. Quando ele chegar na cama dele. Ele vai reclamar, falar assim, pô, agora que eu Ah, vou os 3 descansar. vai ter. Conta dele. É agora que eu vou descansar. Não importa se eu tô no avião fretado, que é meu. Você não vai agora falar os de três ter vai derby ter. domingo e o Palmeiras jogar na quarta e o Corinthians jogar na quinta? Você não vai Tá reclamar errado. disso? Tá errado. Tá Eu errado? também acho errado, cara. Tá errado. Quem joga no domingo tinha que jogar É o quarta-feira. problema aí, cara. Tinha que jogar os dois na quarta. A minha passada de pano nesse caso é porque são duas federações diferentes. O que mais me irrita é quando é a Tem mesma que ter um federação. acordo, pô. Não, mas o que mais me irrita é quando é a mesma federação. Tipo, você tem Sim. um clássico no domingo, no Campeonato Brasileiro, um time Não joga tem a na história quarta, da outro na quinta. catraca também, não? Que catraca. Palmeiras é mais conhecido na Comebol, ele pode solicitar, pode falar. O Corinthians não é. Não tem Mas essa, é que eu acho que isso é um essa trabalho da marra toda, né? CBF. Não, né? o Palmeiras é muito forte. Esse de bastidor, deveria ser um trabalho da CBF. Pô, a gente tem um clássico aqui no domingo. É um dos maiores É porque não é clássicos do qualquer país. jogo, né? É o É um clássico, jogo que hein? todo mundo assiste e tal.
Vamos por Não, os outra dois no coisa mesmo que dia. sempre me irritou era a Federação Paulista colocar clássico após rodada de Libertadores. Tipo, você ia ter um jogo importante de Libertadores, ela metia um clássico no domingo. Aí você não sabia se você tinha que ir com o time titular, com o time reserva. Pô, você tá indo contra o seu federado, você tem um jogo de Libertadores. Por isso que eu estou pô. perguntando da questão do titular força máxima hoje, porque Não, tem esse tem que clássico ser. importante domingo. Até porque Libertadores, pô. E a o gente seu sabe que o adversário Palmeiras e joga Corinthians, amanhã, né? Corinthians e Palmeiras é um clássico que decide temporada. Muito do que foi o Corinthians de 2025 foi porque começou o ano já batendo no o Palmeiras. Corinthians joga amanhã. O Corinthians joga amanhã Mas, cara, contra o Platense Então o na Corinthians Argentina. tem o que reclamar. É Libertadores, tem que ser o time titular. É uma competição, provavelmente a competição mais importante para o Palmeiras, é a Libertadores. Culturalmente, né? O Joneto falava do São Paulo, como o São Paulo trata as competições internacionais. A torcida do Palmeiras preza muito pela Libertadores, gosta muito da Libertadores, né? É a obsessão do torcedor palmeirense. Então tem que tratar a Libertadores como tal. E também não é um jogo fácil. O jogo contra o Júnior Barranquilla fora de casa não é um jogo, em teoria, fácil. O Palmeiras pode fazer do jogo ser um pouco mais tranquilo? Pode, como a gente tem visto nos últimos anos. Mas não tem que entrar com essa mentalidade. Então eu colocaria o time titular. O Palmeiras tem todas as condições físicas que se pode ter dentro do futebol brasileiro. Tem uma preparação física muito boa, então não vejo problemas para jogar hoje e jogar no domingo com o time titular. No último final de semana a gente já viu o Abel tirando os jogadores titulares ao longo do jogo para poder ter um pouco mais de tranquilidade. Então, depois de tomar o gol contra o Bahia, ele tira os três principais, tira o Flaco, tira o John Arias e tira o Maurício, os três melhores jogadores do time. E muito pensando já na Libertadores e no derby que teria no outro final de O que semana. você tá falando, hein? Tirou os três principais e deixou o árbitro. Pelo amor de Deus, Júnior. O que pode Palmeiras que preocupar o visita Palmeiras hoje. é essa queda do Deus Palmeiras do no segundo céu. tempo. Cara. Júnior Palmeiras tá caindo Barranquilla muito sem no o segundo Vitor tempo. Roque, esse problema no tornozelo dele aí já Tá faz demorando, tempo. né? Foi no jogo Desde contra o o São jogo Paulo, contra né? o São Paulo, na semifinal do Campeonato Paulista, eu já não sei o que está acontecendo com o Vitor Roque, Paulinho evidentemente, mas o Paulinho a gente já conta porque ele começa já nem conta a treinar. Não, é porque ele está começando a treinar, tá viajando, e o torcedor pode ficar na expectativa, tá vendo as imagens. Ele Paulinho tá viajou? viajando desde a final da Ele veio- Libertadores, ele tá viajando. Ele já viajou para não enfrentar, ele já viajou com a delegação para enfrentar o Bahia, para enfrentar também agora pagar milhas, cara. o Júnior Barranquilla, mas não está Ele vai estar no relacionado. banco? Ah, tá. Ele está viajando com o time porque ele está que próximo viajando. de. Ele tá viajando Ele está desde a próximo final para da voltar e tá Libertadores. na marola. O cara ali, tá na- pela resenha, velho. É porque Tá ele só é se jovem, divertindo. ele precisa viver um pouco de ambiente de viagem. Sem o curtir Joaquim assim, Piquerez também, Que e o jovem, Jeff com Terra, 28 dois anos, problemas na lateral direita. Hoje na Sul-Americana a gente ainda tem Deportivo Cuenca, não é Cueca, Deportivo Cuenca e Santos no estádio Alejandro Serrano, jogo no Equador, e também o Grêmio contra o Montevideo City, que é o time uruguaio do Grupo City, o grupo do Manchester City, o grupo do Bahia e tudo mais. Quantos times tem no Uruguai, ali em Montevideo? Mais um jogo no Centenário. Será que a gente vai ter mais uma tempestade lá no Centenário? Tomara Mais que um não, jogo pra no não ser Centenário. ruim, né? Qual é E a hoje? capital do futebol na América do Sul? Capital do Tá, futebol? futebol? Rio de Janeiro. Vamos colocar o Rio de Janeiro por causa do Maracanã, né? Buenos Aires, por conta da quantidade de equipes. A gente se despede de você e de casa. Rio de Muito Janeiro. obrigado pela sua companhia, pela sua participação. Agradecer ao João Neto, ao Davi também. E claro, Cuiabá, muito obrigado por existir. Feliz 307 anos. Parabéns, Cuiabá. Tamo junto. A gente se encontra amanhã a partir das 11h30 da manhã, tá bom? Se cuide, até lá.